partir de 18 anos comigo, para a gente começar nossa EBD. Gente, por favor, vamos lá? Hoje um assunto muito importante, dando continuidade à preparação que a gente está fazendo como igreja para as eleições, não só as eleições, mas um bom convívio, né? E não só por causa do que tem pela frente, mas um bom convívio com igreja e liderança. Muito importante a gente aprender sobre a liderança da nossa igreja, para que a gente tenha um bom convívio interno, para que a gente glorifique o nome do Senhor nas nossas atividades internas como igreja, tá bom? Eu tenho trabalhado a eclesiologia faz um tempinho com vocês, e hoje nós vamos avançar no segundo ofício da nossa igreja, que é a diaconia. Luan deve estar preparando os slides para nós aí. Enquanto Luan prepara, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. E depois nós vamos abrir, enquanto ele está preparando lá, o texto de Atos, capítulo 6, foi quando foi instituída a questão do segundo ofício da diaconia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, porque agora nós podemos sentar, se aquietar aos Teus pés e ouvirmos mais um estudo, uma instrução da Tua palavra. Que não seja a minha instrução, que seja do Senhor, e que Teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio, para aplicar a palavra do Senhor em nossos corações. A nossa gratidão por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Emerson está aqui, cadê? Ele estava aqui, sumiu, mas ele vai nos ajudar com o microfone para que a gente possa ouvir vocês, fazer a leitura com vocês. Então, eu queria que alguém abrisse, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de 1 a 7. É o texto aí que está em tela. O Emerson vai levar o microfone para você. 6 de 1 a 7. Pedir para Cleison fazer essa leitura para nós. Por favor, Cleison. Só um minuto. Ok, sem problema. Achei aqui. Já achou? Peraí. A galera tá correndo, né? A entrega do bastão. Vem para esse lado aqui, então. Vai ver. Silas. 6, capítulo 6, verso de 1 ao 7. Achou, Cleiton? Senão o pastor se leva. Pode ir. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas da distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão. Então escolheram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha convertido o judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Amém. Obrigado, Cleison. Meus irmãos, está aqui o texto clássico e a base principal para o serviço da diaconia. Não existe outro texto. Você quer falar de diaconia, você tem que começar aqui.
num outro lugar. Num outro lugar. E a diaconia, ela surge sob a autoridade apostólica. Os apóstolos começaram, como diz o texto, vocês viram, a receber reclamações, porque as viúvas estavam sendo, as viúvas helenitas, ou seja, a viúva que não é do povo judeu, estava sendo esquecida na distribuição diária dos alimentos para o socorro da necessidade do meio do povo. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? O velho partidarismo, né? É judeu, toma a cesta. Não é judeu, deixa para depois. Veja, isso. Aí alguém diz, cuidado com esse. Vamos desconstruir um mitozinho aqui. Já vi pastores que dizem assim, eu já disse, por isso que eu me incluo nessa lista. Já vi pastores que dizem assim, nós precisamos ser como a igreja primitiva. Qual? Essa? Que preteria umas pessoas em detrimento da outra? Qual a igreja primitiva? Coríntios? Coríntios é a igreja primitiva. Cuidado com isso, cuidado com essa fantasia. Era problema em todo lugar. Os apóstolos estão enfrentando o primeiro grande problema. Divisão no meio do povo. Entendeu? Então, cuidado com essa coisa de idolatrar demais. A gente tem que voltar. Eu vejo pastores dizendo, o tempo da igreja primitiva. Todo tempo tinha gente consagrada ao Senhor. Todo tempo tinha gente avivada no Espírito Santo, no sentido de vivos no Senhor. Como todo tempo há problemas no meio da igreja. Acabe com essa ilusão de quando tiver igreja, um dia a gente não vai ter problema. Vai ter problema todo tempo que existe igreja nesse mundo. Saiba disso. E sempre existiu, e sempre existirá. Agora, a gente tem a forma que a gente se comporta para amenizar os problemas. O que é que os apóstolos sabiamente fizeram? Disseram assim, gente, a gente não pode deixar de se dedicar à palavra e à oração para a gente estar distribuindo produto de cesta básica. Vai ser complicado aqui para nós. Não dá. Não que o produto de cesta básica não seja importante. É muito importante, porque se o povo também não estiver alimentado, como é que ele vem para ouvir a palavra de Deus? Não tem condições. Mas não dá para a gente falar. Ou seja, qual o princípio de liderança na igreja presbiteriana? Aprendam. Colegiado. Pluralidade. Ninguém é a personalidade dentro do sistema presbiteriano. Se for, está errada essa igreja. Ninguém tem que ter a posição de destaque. O pastor, às vezes, ora, se destaca mais porque ele é mais que prega, aí o pessoal fica conhecendo mais ele. Mas ele, na administração da igreja, ele é um voto como qualquer outro presbítero ou diácono. Entenda isso. Por quê? Porque a gente aprendeu nas Escrituras que não tinha ninguém, a igreja não era de Pedro, a igreja não era de Paulo. A igreja era de quem? De Cristo. Esses homens eram apenas usados para tomar conta da igreja. Então aprenda imediatamente que a igreja não tem dono. Não tem ninguém que seja dono da igreja. Alguém que começar a querer tomar o papel de dono da igreja, ele tem que ser combatido, essa pessoa. Tanto é que se os apóstolos fossem donos da igreja, por que eles não deram conta de acudir o necessitado? Eles não eram os caras? Não eram os supermans? Não, os apóstolos nunca se arrogaram assim. É a igreja de hoje que diz que eles eram os caras. Eles nunca se viram dessa maneira. A igreja de hoje acha eles os caras que querem ter apóstolo ainda hoje. E não existe apóstolo hoje. Porque a gente já viu que as credenciais apostólicas já cessaram. Quem foi chamado diretamente por Cristo aqui, no dia de hoje? Quem foi que viu Cristo em ação? Quem foi que viu a ressurreição de Cristo? Quem dos nossos dias? Ninguém. Então não tem credencial apostólica. Logo, a igreja de hoje é que idolatra os apóstolos, mas os apóstolos sabiam muito bem a limitação deles. Tanto é que disseram assim, não, rapaz, a gente não vai dar conta do serviço. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir? E é aí que surge a diaconia. A diaconia surge por uma inabilidade, uma incapacidade do colégio apostólico. É irônico isso, né? Eu gosto de dar essa ênfase quando eu estou dando essa aula, porque, às vezes, a turma acha que diaconia é ofício de segunda categoria. Ei, deixa eu dizer para você, diaconia é um ofício importantíssimo. Tanto é que foram os apóstolos que
fizeram o quê? Instituíram a diaconia. Foram os apóstolos. Se fossem os presbíteros que tivessem instituído a diaconia, ei, você que está aqui que é diácono, ou você que vai votar em alguns de diáconos, se fosse os presbíteros que tivessem estabelecido a diaconia, aí você podia ter certeza que os caras iam tripudiar. Porque eles são menores do que nós. Não. Os apóstolos passaram o dever da palavra e oração aos presbíteros, mas eles mesmos instituíram os diáconos. Para colocar a diaconia e o presbiterato no mesmo pé de igualdade, só com ênfase ministerial diferente. Esse é o ponto. Lembre-se disso. Ainda um dia eu vou ver aqui nessa igreja, em nome de Jesus, lá na igreja de Orlando também, os ofícios tendo posto no mesmo lugar. A gente tem uma tendência de presbítero aqui, diácono aqui. Isso é errado. Isso não é bíblico. Já viu pássaro voar com asa só? Igreja não levanta voo com uma asa só. Um lado é os presbíteros, outro lado é os diáconos. Um ensinando ao povo a amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro lado ensinando a amar ao próximo como? A ti mesmo. Quem tem que ensinar o povo a amar ao próximo como a ti mesmo é a diaconia. Não é o pastor. Não é os presbíteros. Não são os presbíteros. Quem deve mostrar até o pastor e os presbíteros como tem que amar o povo é a diaconia. Aí a gente vê uma briga entre nós, pessoas que não entenderam isso, que eles fazem carreira, né? Sabe carreira? Carreira militar. Eu começo na diaconia, daqui a pouco eu faço direitinho, estou no presbiterado, aí eu chego no pastorado. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Não entendeu que cada um tem que ter a sua vocação, sua função, dentro da liderança e dentro do corpo de Cristo. Isso é que é importante a gente perceber. Segue aí, Natan. Pula uma para mim aí, Natan. Vai, mais uma. O primeiro grupo contempla não apenas a pregação e as orações. Que grupo é esse? Os presbíteros. Mas também o ensino e todas as ações de educação cristã. E isso é para o presbiterato. Já o segundo grupo, a diaconia, compreende as atividades que afetam, né, a ação social da igreja e o exercício de misericórdia. Esse é o ofício diaconal. Importantíssimo. Mais um. Vai, Natan. Portanto, poderíamos dizer que o primeiro bloco se caracteriza por ensinar o amor a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao próximo como a si mesmo. Ou seja, os ministérios da igreja, temos o resumo. No ministério da igreja, nos ministérios da igreja, temos o resumo de como a gente obedece à lei do Senhor. Como é que eu obedeço à lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e de semelhante modo ao próximo, como a ti mesmo. Quem ensinou isso? Jesus. Aonde isso está estabelecido? Nos ofícios dentro da igreja. Os presbíteros ensinam o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. E os diáconos ensinam o povo a amar ao próximo como a si mesmo. Como é que isso pode ser assim? Isso tem que ser como? Assim. Assim. E às vezes a gente bate cabeça porque a gente não encontra homens que foram chamados para ensinar o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente às vezes não encontra homens de ensinar ao povo a amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa colocar esses homens no devido lugar. Mais um pouco, vai, Natan. Mais um pouquinho. Vejamos, numa visão prática, aquilo que compete aos diáconos. Eu tracei aqui, você pode discordar comigo, e você vai ter o tempo de perguntas e respostas já. Eu vou só acabar meus slides aqui rapidinho e deixar vocês perguntarem à vontade. No templo, o que é que os diáconos devem fazer no templo? Ajudar nos cultos e reuniões, sendo responsáveis em proporcionar as boas-vindas aos membros e visitantes. Ou seja, o ministério de recepção está debaixo da diaconia, queridos. Viu? Por quê? Porque a diaconia começa a ensinar o povo desde a recepção.
O visitante chegou, alguém, foi a Etienne, né? A Etienne está nos visitando. E ela fez questão de me dizer, pastor, ela tem... Etienne é convidada do pastor Silas e tem fazido o transcript da nossa pregação todos os domingos. Para projetos futuros que Deus é que sabe que vai acontecer. Silas é que está encabeçando isso aí. Silas é que arruma problema para mim e para ele. O problema dele. Depois ele ajuda a resolver. Eu não sei o que isso vai dar. Mas a Etienne, gentilmente, tem feito os transcripts das nossas pregações todos os domingos. E ela veio aqui, e a gente se conheceu hoje pessoalmente, ela gostou demais do culto e tal, e ela disse assim, além da pregação, além da estrutura da igreja, e eu fui muito bem recebida. Ela disse aqui para mim agora. Ou seja, porque nós começamos a ensinar o povo a amar aos outros ali, na porta, na chegada. Então, encontrar lugares que possam fazer eles sentar, eles devem estar conscientes de que uma boa palavra e um bom atendimento marcarão bastante uma pessoa que vem pela primeira vez à igreja. É isso que eu acabei de dizer. Então, isso é coisa de diaconia, ajudar nos cultos, nas reuniões. Segundo, no templo, isso aqui é no templo. Vai, Natan. Fazer os preparativos para as cerimônias de batismo, atuando com antecedência, a fim de que não haja confusão ou atraso. Batismo, Santa Ceia, tudo isso é preparo da diaconia, para que o culto esteja em bom andamento. Ajudar na cerimônia da ceia, prover os elementos, pão, suco de uva, realizar os preparativos com antecedência. E depois da cerimônia, devem ter o cuidado da conservação e da guarda dos objetos usados, para a menina aqui não estar pegando pão jogando um no outro, né? Tá. Não acontece, que nossos filhos estão tudo anjo. Não é? Deixa os pães aqui dispostos e deixa eles brincando aqui para você ver. O que eles vão fazer um com o outro. Não é? Então, o diácono prepara com antecedência, depois acabou, ele é responsável por guardar e manter toda a ordem. Quarto, cuidar da manutenção das propriedades da igreja. Por que a diaconia deve estar mais à frente do cuidado da manutenção das propriedades da igreja? Por quê? Da infraestrutura, da instalação, manter limpo, estado de conservação, interagindo com a zeladoria. Veja, os diáconos não é para fazer a zeladoria, entende? Não é para eles fazerem a recepção, mas para eles comandar, coordenar isso. Por quê? Porque ele vai ensinar os voluntários que estão trabalhando nessa área a como eles devem se comportar para amar a quem? A igreja toda, que vem para o culto, que vem para a instalação, que vai precisar usar o banheiro, aí a descarga está quebrada. Não é ele que tem que, não eles que têm que ensinar a amar ao próximo como a si mesmo? Então eles têm que cuidar de toda a infraestrutura para que esteja pronta, para que todos se sintam confortáveis aqui dentro. É a diaconia. Os presbíteros, pastor, pode ajudar? Pode, principalmente quando ainda no período que nós estamos, não estamos ainda em formação, não é? É lógico que tem que ajudar, às vezes ainda o recurso é pouco, pessoas ainda não estão devidamente eleitas e ordenadas. É claro que os presbíteros podem ajudar nisso, mas isso é função da diaconia. 5, manutenção da ordem, da reverência no culto, no templo, e em suas dependências, preservando os adoradores no culto de quaisquer distrações e desconfortos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos a um ponto de dar um passo em direção de eleger nossa diaconia. Saibam, eles serão treinados com muito amor a falar com vocês e com o filho de vocês. Mas, por favor, os obedeçam. Porque também o que tem de família chata pra caramba, desculpa dizer, que atrapalha o serviço diaconal, não é brinquedo. Dodói, cheio de milindre. Os diáconos vão falar com o filho de vocês, não vocês, mas falam com o filho de alguns aqui. Mexeu com o meu filhinho. Então educa ele em casa, cara pálida. Aí a diaconia sofre menos aqui, cara. Você educa direitinho ele, você diz para ele que no dia, que quando começar o culto, ele se sente perto de você, não é? Aí não precisa ele estar correndo para os diáconos ter que devolver o seu filho para você mesmo. Tá entendendo? Então, é uma via de mão dupla. Eu sei que tem diácono chato pra caramba. Eu tinha um na minha adolescência que dá vontade de dar um murro nele. Ele não podia, eu veio pro banheiro também, rapaz, eu não podia ficar apertado, não. O cara, volte. E o cara, vou no banheiro. De novo? Você já foi 4 vezes no banheiro. Ele questionava a minha incontinência urinária. Veja. Aí, não é culpa minha, eu tinha que ir no banheiro. Então ficava chateado com o cara mesmo. Mas ele estava, coitado, cumprindo a função dele. Então,
Para a gente ter uma boa relação aqui dentro, vamos se acostumar. Os diáconos vai ver seus filhos correndo no meio do corredor, está em culto, escola bíblica, ele vai devolver o seu filho para você, ou ele vai ser orientado a botar esse menino na sala. Vamos deixar isso claro. Para que as coisas andem em boa ordem aqui dentro. Para que todo mundo não precise entrar. É melhor que o diácono faça isso, a família se chatear e for fazer. Então deixa os oficiais. Porque um dia eu tive um problema sério na outra igreja de onde eu vim, que é porque o povo também é muito dodói. O menino, besteira, velho. O menino só corria na bateria, chutava o bumbo, jogava baqueta. Tinha que ter paciência com o bichinho. Só isso. Aí um dia esse menino escapou. E a diaconia em cima do menino. Calma, meu filho. A diaconia ficava como goleiro, assim, sabe? O goleiro. Vai pegar o menino, aí devolveu. Um dia não tinha diácono, rapaz. O diácono estavam lá no outro, lá fazendo não sei o quê. Ele escapou, meu amigo. Ele veio direto da bateria. Pau, rapaz, eu pregando. Aí, rapaz, uma famíliazinha, a família que estava do lado dele não aguentou, não. Aí foi tomar satisfação com o pai e com a mãe. Disse, vocês não veem que vocês não tomam conta do filho de vocês? Aí rasgou mesmo. Prá. O diácono não estava, o que é que deu? Quase que eu perdi as duas, família. Tive que ir lá, consertar, visitei. Nenhuma queria mais ir para a igreja. Nem a que tinha o filho, nem a que reclamou. Porque o que reclamou estava envergonhado, o que tinha o filho estava chateado. Não é melhor deixar o diáconozinho, meu irmão? Deixa o pobre fazer o trabalho dele. Que aí, pelo menos, ele é diácono, ninguém vai... Não, ele é diácono, tá a função dele e tal. Né? Então, assim, é difícil essas coisas, mas a gente vai ter que enfrentar isso com muita maturidade, amor cristão, para que a gente possa entender que é preciso haver ordem na casa de Deus. Ele ajuda no recolhimento dos dízimos das ofertas também, a diaconia é parte... Por quê? Porque os recursos são de quem? São do povo. E esse recurso vai voltar para onde? Então, tudo que for ligado a povo, cuidado de povo, na parte administrativa, diaconia. Diaconia, não é presbiterato. A gente confunde isso. Fora do templo, eles ainda tem o trabalho deles fora do templo? Tem. Eles não só trabalham no domingo, não. Eles têm que trabalhar durante a semana. Como é que eles fazem durante a semana? Eles visitam os membros da igreja, identificados como carentes. E aqui, nesse contexto migratório, você sabe, meu amigão. Aqui é o seguinte, não trabalhou, não ganha. Mas o aluguel, dia 1, todo mês tem dia 1. Ô, abençoado dia 1, né, rapaz? Todo mês tem dia 1. Se o cara trabalhou, não. Todo mês tem dia 1. E quando eles não trabalharem para conseguir, e que não for, por negligência ou preguiça, porque realmente faltou, a igreja não vai ajudá-los? Mas quem tem que saber isso? Primeiro, é o pastor? Não, senhor. São os diáconos, que devem saber qual é a necessidade da igreja. O pastor vai saber porque chega nele, não tem jeito. Tudo de bom chega no pastor e de ruim, primeiro é ele que sabe também. Então, mas os diáconos têm que estar atentos para cuidar. Cuidar dos enfermos e dos pobres, quem é? A diaconia. Dar assistência aos órfãos, às viúvas, os idosos, independente do credo religioso. É um trabalho que precisa ser feito. Terceiro, participar de campanhas de outras instituições seculares no combate aos problemas de necessidades básicas da sociedade. Por exemplo, Tampa se levanta contra o Setembro Amarelo, né? O negócio do suicídio, né? Isso aí, pronto. O negócio do suicídio. Aí vem o chefe da cidade, vem falar com as igrejas para a gente colocar um cartaz, fazer uma campanha. Quem que tem que receber e quem que tem que assistir? Quem tem que fazer a campanha? Quem tem que fazer? Os diáconos. Os diáconos. Então, veja, elaborar e realizar programas sociais que objetivem necessitados e até mesmo atinjam as estruturas sociais que conduzem essas pessoas às suas necessidades. Por exemplo, apoio na qualificação e reprofissionalização dos desempregados. Por exemplo, aqui a gente tem um problema que só os homens estão trabalhando, que não têm documentos, né? Assim, que não estão no status que ainda não têm documentos, eles trabalham com construção, limpeza, pintura, essas coisas todas. É ou não é? Mas será que não tem outro caminho? Será que a gente não pode reprofissionalizar? Será que a gente não pode fazer um curso capacitante? Será que só tem isso mesmo?
Como é que a gente faz para ajudar o empreendedorismo dentro da igreja? Quem é que faz esses programas? Quem é que devia pensar nessas coisas? Diaconia, senhores. Prestação de auxílio em providências de funeral e ofício fúnebre. Diáconos, outras atividades, tá, como apoio a casamentos, eventos cívicos. Tudo isso é parte da diaconia, porque ele está ensinando a amar ao próximo como a si mesmo. Esse é qualquer ofício? Eu te pergunto. Isso é para colocar qualquer um? Vamos ver o José. Não, não tem ninguém com o nome de José. Não é pejorativo, não. Vamos colocar Zezinho. Vou dar um apelido. Vamos colocar Zezinho, porque Zezinho tratou para trabalhar, meu amigo. Pense no cara trabalhador. Cara trabalhador, bicho. Sim. A qualificação da diaconia é só trabalho braçal, é? Quando eles forem fazer uma visita para levar a cesta básica na casa de alguém que está necessitado, ou então levar o remédio que alguém não tinha, quem vai ler o texto bíblico com aquela família e vai confortá-los e orar por eles? É o Zezinho, que é uma força bruta de trabalho, ou alguém que tenha preparo? Cuidado com isso. Eu vejo a turma escolher muito diaconia assim. Não, o cara trabalha muito. Sim, só isso. Só isso. Se for trabalhar muito, ele pode ser um voluntário da diaconia, você entendeu? Mas ele talvez não seja o cara que pensa o ministério diaconal, que projeta o ministério diaconal. Se o Zezinho é uma força bruta, ele tem que estar, às vezes, auxiliando a diaconia e não ser o diácono. A gente não pode errar aqui com isso. Não podemos errar. Uma coisa é você ser o cara que faz tudo, está todo dia cedo aí na igreja. Ok, amém. Os diáconos devem ser os primeiros a chegarem mesmo. Do que eles vão preparar todo o ambiente de culto para estar tudo ok. Ok. Mas não é só isso. E fora do templo? E durante a semana? Vocês entendem que é muito mais profundo do que isso? O requisito da diaconia, eu não vou ler o texto de novo, que é o mesmo de 1 Timóteo, capítulo 3, o mesmo que tem para os presbíteros, tem para os diáconos, para você ver que os ofícios são assim, e não assim. Os ofícios são assim, presbítero do lado, diácono do outro. Porque os mesmos requisitos são, só tem um de diferente. Qual é a única diferença do requisito do presbiterato para o diaconato? Só tem um. Ensino, apto para ensinar. Só é essa a diferença. O resto é a mesma coisa. Tá aí, passa aí, Natanael, para a gente ver. Olha lá. Boa reputação, presbítero também tem que ter. Cheio do Espírito Santo, presbítero também tem que ser. Cheio de sabedoria, respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, que conserva o ministério da fé, que seja experimentado, que não seja neófito, irrepreensível, ou seja, que não tem uma grande área pública da sua vida que ele precisa ser repreendido, tenha um único cônjuge, governe bem os filhos e a própria casa. Agora, a condição sine qua non é que essas famílias sejam estabilizadas para poder dar suporte a esse diácono no exercício do ofício. Então, você, mulherada, que acha que você não tem participação no ministério do seu marido, eu sempre ouvi uma besteira de muitos homens querendo defender suas mulheres, e eles pensam que pode defender assim. Eles dizem assim: não exija nada da minha esposa, porque o ministério que Deus me chamou. Já viu o cara pálido dizer isso ou não? Para defender a esposa dele. Ele diz assim: eu sou uma coisa, ela é outra. Qual o primeiro princípio que está sendo quebrado aqui? Que os dois se casaram para ser? Aí o ministério vem e separa vocês. Então isso não é de Deus, isso é do cão. Quem trabalha para separar seu casamento é o cão, rapaz. Não é Deus, não? Que conversa. Então você não foi chamado para porcaria nenhuma, rapaz. Você tem um perfil do cão, psiu. Do cão, de Deus não. Deus chama e mantém você e sua esposa junto no ministério. Pô. Que conversa é essa?
E aí, mulherada, e não adianta você dizer assim, é melhor então que ele não seja eleito. Não, 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 não. Se Deus deu a ele, queridona, ele vai dar para você também. Vai aprendendo isso. Você só tem que abrir e aprender. Se ele te chamou, você vai ter que aprender como lidar com a coisa. Se ele chamou seu marido. Porque de Deus não é, gente. Imagina eu digo aí, eu digo na frente de todo mundo, Kezinha é 90% do meu ministério. Você vê. Mesmo vocês lutando contra mim, quando algum de vocês chamam ela de pastora. Pensa que eu fico irritado. Vocês lutando contra mim ainda. Mas mesmo assim, ela faz o trabalho dela. Independente do título que ela tenha. E graças a Deus que não é pastora. Depois eu vou explicar por quê. É na outra aula, vai ser Ministério Feminino Ordenado. Então, assim, não falta domingo. Por favor, mulherada, não falta domingo. Então, assim, é importante que você entenda que não foi sempre assim, não. A Kezinha de 25 anos atrás não é essa de hoje, não, meu amigão. Eu e Deus sabe. Teve que haver o quê? Um amadurecimento e uma melhora na trajetória até ela se convencer que o ministério era meu e dela. Não é de uma hora para outra que a mulherada vai entender isso. Mas vai entender. Porque se Deus chamou um, chamou o outro, meu filho. Esquece. Deus não trabalha separando marido e mulher, não. Isso não existe no princípio divino. Então, as mulheres também precisam entender do seu papel junto da diaconia. Eu não sei nem porque eu estava mais falando disso, mas me peguei aqui, tudo bem. Voltar para cá. Presbíteros do lado. Bota outra tela aí, Natanzinho. Oxê, que foi isso aí? Comeram um pedaço aqui, não foi? Só lê para mim que eu ajudo. Diáconos, a base bíblica está aí. Amar ao próximo como ensinar ao povo a amar ao próximo. Do lado de cá está os presbíteros, amar a Deus. Os presbíteros, pastorear o rebanho, discipular. E o que mais, Natan, tem embaixo na última? É coisa de lua. Tá bom, deixa para lá. Não, Lanzito, tá bom, beleza. E aqui desse lado é cuidar dos necessitados. O cara tirou a tela, bicho. Aí, obrigado. Quem que vem embaixo aí de cuidar dos necessitados? Tinha outra coisa aí, bicho. Executar o quê? Nem eu me lembro mais. Executar a administração. Boa. O conselho da igreja é responsável pela igreja no que tange doutrina, pastoreio e administração. Veja. Por que o senhor disse isso, pastor? Porque quando os apóstolos se reuniram para tratar a questão, se lembra daquela questão de que se era justo ou lícito, ou se deveria os helênicos circuncidar os seus filhos. Se lembra disso? Quem foi que os apóstolos reuniram para tratar a questão que, queira ou não queira, de ordem também espiritual, mas administrativa da igreja? Quem foi que os apóstolos chamaram? Tinha diácono presente naquela reunião? Não, senhor. Só tinha apóstolos e presbíteros. Está lá o texto de Atos 15. Então, o conselho é responsável, sim, pela administração da igreja, em primeira mão, mas só que quem executa a maioria da administração da igreja são os diáconos. São os diáconos. Eles executam a maioria da administração da igreja, sob supervisão do conselho. Então, isso é bíblico. Gente, a gente não está querendo inventar nada aqui. A gente só está querendo imitar as escrituras. Só isso que a gente tenta fazer. Tá? Mais um pouco. Acho que para isso. Mestre, a gente já falou, mais um pouco. A gente falou na outra aula. Hoje está voltando, né? Ah, não, está indo. Vai. Vai. Vai, Natan. Vai, que a gente já passou por isso. Vai. Pode ir. No templo, já falamos tudo sobre isso aí, né? Isso, requisitos, oficiais, e eu quero saber o que tem depois dessa tela aí.
Ministério Feminino Ordenado, pronto. Isso aí é tema para outra aula, tá bom? Então deixa eu parar aqui e abrir perguntas para você, você fica à vontade para perguntar. Mas deixa eu só, enquanto os meninos estão se levantando para passar o microfone e você fazer sua pergunta, deixa eu só ver se vocês entenderam. De um lado, nós temos os presbíteros que foram chamados pelos apóstolos para continuar o seu ministério. Do outro lado, nós temos os diáconos que foram instituídos pelos apóstolos para fazer o seu ministério. De um lado, nós temos amar a Deus sobre todas as coisas. Do outro, amar ao próximo como a ti mesmo. De um lado, você tem a administração, o pensar, a visão, o pastoreio, a direção da igreja com os presbíteros. Mas do outro lado, você tem a execução de toda a parte administrativa, do cuidado com a igreja, cuidado com o rebanho, do necessitado, dever de misericórdia, tudo com os diáconos. Então, essas duas coisas andando juntas, equilibradas, é a solução de Deus por meio da sua igreja. Então, a gente tem que confiar nisso. Nós não estamos aqui como sistema presbiteriano inventando roda. Nós não criamos uma igreja dinástica que vai passando de pai para filho. A gente é contra isso. O sistema presbiteriano é contra isso e a Bíblia é contra isso. Ninguém é dono da igreja. Não existe igreja de fulano. Igreja de fulano não existe. Não é? Às vezes a gente até diz, lá na igreja do pastor Sami. Isso é uma linguagem coloquial, mas isso nunca pode ter pressuposto no papel que o meu nome está lá como dono da igreja. Se tiver, está errado. Ok? Até porque eu sou transitório, passageiro e pecador. Então, a igreja precisa entender o que é que ela quer ser para longas gerações, para abençoar gerações. A gente costuma, às vezes, ser membro de alguma igreja que tinha 40, 30 anos e não entender o que é que a igreja que você fez parte há 30, 50 anos lá no Brasil passou por essa fase que você está passando aqui. E que Deus está te usando nesse exato momento para você fazer história nessa igreja. Daqui a pouco a gente vai ter 30, 40 anos, se Deus assim permitir, em outro lugar, com tempo próprio, aleluia. Ninguém diz amém, bicho, nem o tesoureiro diz amém. Que é isso, rapaz? O Wallace, amém, Wallace. Ele nem sabe o que é, coitado. Estou dizendo que a gente vai ter o nosso tempo próprio, daqui a pouco, tal, amém. Cauê nem diz amém também, coitado. Desse alto, amém. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter passado dessa fase, vai depender muito do que a gente fez agora. Muito. Muito do que a gente fez agora. A gente precisa entregar para a próxima geração uma igreja consolidada, tanto administrativamente quanto teologicamente, biblicamente, na fase da comunhão, fellowship. Então, isso é muito importante. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Sou todo ouvidos. E o Emerson de um lado e o Luan do outro. Arrebata. Vai, Nemiazinho. Sim. Oi? Olá. Pastor, duas perguntas. Claro. A primeira é com relação à Constituição da BPC, como, assim, acaba, pelo menos na IPI, de onde eu vim, acabava ficando assim, o diácono poderia ser eleito presbítero, mas o oposto não, né? E aí acabava ficando assim, está sendo promovido, né? A gente sabe que não é. Como é na BPC? E a segunda pergunta é, qual é a proporção de diáconos e presbíteros para a nossa igreja aqui hoje? Qual seria, se tem uma definição, não sei se tem isso. Isso, ainda. Perfeito. Eu gosto muito. Está gravando de novo, né? Está gravando de novo. Essas aulas não pode perder. Eu orei domingo passado, deixa eu orar de novo. Que não se perca o conteúdo. Desligou? Desligou? Não, se desligou, a gente... Você é louco. Isso aqui, sabe por quê? Porque eu estou mandando isso para muita gente que falta. Semana passada eu encaminhei para todos os que faltaram. Eu mandei a aula da semana passada. Para que a igreja não tenha desculpa depois de entender o processo que a gente está vivendo. Tá certo? Por isso que eu brinco desse jeito, para não perder essa aula. Pergunta 1. Pergunta 1. BPC. A BPC, ela deixa essa questão de se você pode ser eleito para o presbiterato, não, diaconato, e depois ir para o presbiterato, e o presbiterato voltar ou não, deixa totalmente a critério do conselho, que eles chamam de session, né? Eles deixam a critério da session, porque eles entendem que quem administra essas coisas é o conselho da igreja. Então, você tem um cara eleito na diaconia, ele pode ser eleito presbítero, desde que a session, né, ela determine isso, ela homologue isso, e que ele demonstre vocação para isso.
né? Então, é muito tranquilo, Neemias. Eu acho que o princípio geral do presbiterianismo no mundo é dar a esses casos que as escrituras não estabeleceu o poder à session. Isso é um princípio presbiteriano no mundo. Quando você tem coisas que não são reguladas, você dá a session por quê? Porque eles são aqueles que foram responsáveis por cuidar a princípio da igreja. Como era que eles tomaram o lugar dos apóstolos, como é que eram os apóstolos, eles tomaram conta da igreja de Cristo. Então, isso é um princípio, acho que universal presbiteriano. De coisas que não são reguladas por constituições e estatutos, a session regula. Isso aí é um princípio presbiteriano. E a segunda coisa que você perguntou, muito importante também, é se há um número para... Rapaz, essa é uma coisa também que não está regulada, na BPC não está, e muitas igrejas... Eu tô aqui quando você fez a pergunta, eu estou aqui buscando isso na cabeça, e olha que tem espaço, né? O HD aqui. Então, assim, eu estou buscando isso aqui na cabeça para ver se a IPB tem isso regulado. Eu acho que nem a IPB, que é uma igreja documental, extremamente organizada nos seus documentos, a Igreja Presbiteriana do Brasil não determina a quantidade de presbíteros e de diáconos para cada igreja. Quem determina isso? A session, o conselho. Porque, às vezes, você quer fazer por número de pessoas e membros, mas você não tem vocacionado. Aí você vai eleger só por eleger para compor um número? E, às vezes, Deus está mandando líder para caramba aqui. Aí a gente não vai eleger mais não, porque já temos o suficiente. Aí os vocacionados vão ficar sem exercer seus ministérios. Entende? Então é uma via aí de mão dupla. Quando você determina o número, às vezes você quer correr para preencher o número, você não tem vocacionado. Aí quando você determina o número, você já tem mais vocacionado do que o número que você determinou, aí você deixa os caras no banco. Sem exercer. Entende que isso é ruim? Eu não gosto dessa coisa de você... Não, tem 100 membros, tem que ter 2 presbíteros, no mínimo, e 4 diáconos. Cara, e se em 100 membros eu tiver 10 diáconos? Que todos demonstraram a vocação, eu não vou eleger os caras? Como é que é isso? Então, isso fica sempre a critério da session, do conselho. Já tem ideia de como vai ser ou ainda não? Ainda não, estamos conversando com o Orlando, temos algumas ideias assim na mesa, está sendo discutida, à luz do que a gente tem necessidade e do que apareceu até agora, claro para nós, como vocacionados. Não quer dizer que não tenha mais, né? Não quer dizer que não tenha mais, mas o que ficou claro até então, a gente está conversando sobre isso. E logo, em sequência, assim que o Conselho de Orlando se movimentar, a gente vai atualizando vocês com isso. Tá? Alguém mais, gente? Júlia. Se não tiver pergunta de Júlia, não houve escola bíblica dominical. Vem, Júlia, vem em mim. Em relação aos diáconos, mulher pode ser diácono, não sei se é essa palavra, diaconisa? Acho que é assim, porque eu escutei isso muito na igreja que eu participei minha vida toda. Na igreja presbiteriana, pode ter diaconisa? Júlia, dá uma chance para mim, dá um tempo para mim e para essa galera que está aqui me ouvindo, para eles voltarem domingo que vem, porque é o seguinte... Domingo que vem é Ministério Feminino Ordenado. A diaconisa é um ministério feminino ordenado. Então, se eu te respondo agora, e eu podia dizer uma resposta muito rápida, direta, não ou sim, eu vou precisar da aula que vem para reforçar e justificar porque que a igreja pensa desse jeito. Então, se eu responder a tua pergunta, eu ia ter aula da semana que vem e aí vai estragar a coisa, tá? Então, gente, essa pergunta de Juliana é muito importante. Muito importante. Tem igrejas presbiterianas que têm sim diaconisa e outras igrejas presbiterianas que não têm. Domingo que vem a gente vai mostrar qual é a nossa posição em relação a isso. Tá, Júlia? Então, faz esse favor. Alguém mais? Vai, Jorge. Duas perguntas. Claro, por favor. A primeira é se, uma vez aberta as eleições, sim, claro. Se, sendo membro, a pessoa poderia, ou se vai existir uma espécie assim, uma peneira, e aí esses membros vão ser trazidos para a eleição, e se também a pessoa que
digamos, vocacionada, a pessoa acha que ela é ideal para determinado diácono ou presbítero, mas se isso vai ser também aconselhado pelo pastor, enfim. Não, acho que você é melhor como presbítero ou você é melhor como diácono antes da eleição, de fato. Perfeito, perfeito. Todo esse processo que não começou agora, eu já venho olhando para o rebanho desde quando, gente? Desde que se iniciou. Entendam, faz 1 ano e 6 meses que a gente se reúne. Não é um processo que está começando agora. Não, por favor, não caiam no erro de achar que esse processo começou agora porque Orlando determinou que assim fosse. Não, o pastor Sam já vem olhando para vocês há 1 ano e 6 meses, tentando detectar quem que podia fazer isso, quem que podia fazer aquilo, quem está mais feiçoado um pouquinho para o presbiterato, para o diaconato. E eu estou olhando para vocês toda hora, todo instante. Eu oro sobre aquela lista de nomes de homens que tem no grupo de membros. Sabia disso? Que é o grupo de homens. Tem um grupo de homens aí. Você que é homem que está frequentando a nossa igreja, não está no grupo ainda, você nos procura para pôr. Eu oro pelas famílias. Então, assim, esse processo não começou hoje, não. É a primeira coisa. Segundo, respondendo a pergunta mais objetiva de Jorge. Claro, todos que aqui estão sabem que agora nós estamos num processo mais definido. E, por acaso, eu não conversei com você diretamente, especificamente, sinta-se à vontade para se apresentar. Primeira coisa. A porta aqui não é fechada para ninguém. Ninguém. Primeiro lugar. Tá? Isso é bom que fique claro. Agora, saiba, quando você vier falar comigo, eu já estou lhe observando. Há bastante tempo. E aí você vai, como disse o Jorge, vai ouvir uma orientação pastoral sobre acerca, se é como o Jorge disse, o pastor vai direcionar, dizendo, olha, talvez para esse cargo, talvez para aquele lá. Sim, com certeza, com certeza. Você pode vir e receberá também orientação minha, o que eu vejo. Às vezes é assim, gente, também o estágio de vida que muitos aqui estão. Às vezes você é um cara que está disposto pra caramba para ajudar, e eu vejo coisas em você, mas você está com a vida agora, nesse exato momento, totalmente atarefada, e se botar um fardo desse em você não vai dar conta. Vou queimar o seu nome. Vou queimar você. Porque, lembre-se, agora está muito bonito. Tem um grupo aqui de voluntários que cuida dali, que cuida do café, que cuida de não sei o quê, mas na hora que eleger, vocês começam a olhar para o cara e cobrar o cara. E tá certo. Estou dizendo que tá errado, não. O cara colocou o nome de presbítero, vocês olham para ele diferente e vai cobrar dele. Então tem que cuidar também da vida de vocês nesse sentido. Certo? Então, assim, vai sim, Jorge, vai haver orientação, vai haver processo, vai haver encaminhamentos, vai haver desencaminhamentos para que esse momento a gente possa escolher, pelo menos, alguns que tenham o processo inicial. Eu estou muito tranquilo com isso, nesse momento, porque a BPC facilita muito a nossa vida nesse sentido. A BPC, para particularizar uma igreja, você só precisa de um presbítero e mais nada. Pastor diácono, 0. Eu gosto disso? Não. Acho que a BPC poderia ter regulado no mínimo 2 presbíteros. Imagina eu e um presbítero. E eu e ele temos uma divergência séria para onde a gente vai tomar a decisão. Quem é que vai decidir sobre nós? Aí, não, leva o caso ao presbitério. Olha, começar uma igreja levando um caso, uma igreja pequena levando um caso ao presbitério. Ah, que coisa feia. Pelo menos 2 presbíteros e um pastor, para que a gente tenha uma decisão ímpar. 2 contra 1 no máximo. É bom que seja 3-0 sempre. 3-0 sempre. Sempre. Mas, às vezes, tem questões que um não está muito convicto e 2 estão. Então, nós vamos pela questão da maioria. Tá bom? Então, esse é respondendo a pergunta. Acho que respondi, né, Jorge? Para a gente caminhar as coisas. Tá? O que mais, gente? Vai, Caizito. Com relação à questão numérica dos vocacionados, à medida que a gente tem uma necessidade de treinamento e elaboração, existe alguma determinação da BPC em relação a como
Qual a periodicidade do mandato das lideranças na igreja? Muito boa pergunta de Cauê. Acho que ela foi, essa pergunta acho que ela foi feita talvez domingo, nem foi você, não foi domingo passado, mas ela voltou hoje com o Cauê, muito bom. Primeiro, a Constituição da BPC, o que eu acho legal, não é a crítica à minha denominação, pelo contrário, é um elogio. Ela deixa muito a critério da session. Tudo ela bota para session, tudo ela bota para session, tudo ela coloca para session mesmo, porque eu já disse a vocês que é o princípio presbiteriano. Se o governo é presbíteros, eles que tomam decisão sobre a igreja. Ok? Não pode um órgão de cima, um presbitério, um sínodo, começar a regular na tua localidade lá, se ele não tem a cultura do teu lugar, se eles não conhecem Tampa. Entende? Aí vem os caras lá de cima, dizendo, ó, em Tampa tem que fazer assim, assim, assado. Aí, ô, cara parda, tu tá em Tampa para saber como é que é ou não? Então não é lógico isso. Então, é um princípio de lógica. Peraí, o governo é presbiteriano, os caras vão eleger presbítero lá, eles que tomam decisão sobre essas coisas. Mesmo de cada um lá. Orlando, se vira com Orlando. Jacksonville, cada um tem a sua particularidade. Entende? Então, nesse caso também de mandato, não há um estabelecimento de tempo. Agora, eu já disse para vocês, viu, Cauê? E eu disse aqui domingo passado, você não estava, eu disse que eu acho excelente a ideia de tempo de mandato. Porque dá a condição da igreja a reavaliar os candidatos, porque a gente pode, e eu parto do pressuposto que a gente vai escolher gente errada aqui. E o processo talvez mais tranquilo de tirar gente errada que nós, como igreja, escolhemos, aí a responsabilidade também de vocês na hora que vocês votam, eu já disse, é contemplada essa possibilidade na renovação do mandato. Por isso que eu gosto demais de tempo de mandato. E a IPB, aí nesse caso não. Nesse caso a nossa IPB lá do Brasil, ela regula tempo de mandato. Ela diz que de 2 a 5 anos, critério da session, certo? Isso para presbítero e para diáconos. Pastor também, mas o mandato pastoral será de 5 anos. Isso é regulado dentro da IPB. Na nossa BPC, não tem regulação de tempo, fica a critério da session. Ok? Se nós formos abraçar o modelo da nossa igreja mãe em Orlando, que eu acho um modelo muito bom, e eu acho um tempo sempre razoável, porque eu já trabalhei com esse tempo na minha antiga igreja, é de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos você coloca aquele nome que estava eleito para ser reavaliado pela igreja, se ele pode fazer um bom trabalho ou não. Certo? Acho que o modelo da nossa igreja é muito bom. O da igreja de Orlando é muito bom. Eu fiz isso na minha antiga igreja lá em Limeira. Eu era de 3 em 3 anos, passava de novo por eleição. Na minha igreja fiquei 15 anos. Louvado seja Deus por isso, né? Alguém mais, gente? Alguém mais? Gustavão, vai, manda. Tá indo, não? É o meu, né? Não, sobre critério de desempate, tem alguma coisa da BPC no sentido de ímpar, voto de Minerva do pastor nessas dificuldades? Tem alguma coisa legislada ou sempre leva para o conselho de cima? Ótimo. Essa é uma boa pergunta que me dá chance. Para eu fazer uma resposta direta para você, mas já pensar numa possibilidade futura. Por que a gente trabalha com número ímpar? Por causa dessa questão do desempate, realmente. É o princípio do voto Minerva, geralmente dentro do sistema presbiteriano é dado para o presidente. E aqui na BPC não é diferente. Geralmente o moderador da reunião, que geralmente é o presidente do conselho é o pastor, é o presbítero docente, ele sempre modera, vê a opinião de todos e depois, se tiver algum desempate, alguma coisa que ele precisa fazer, ele tem o direito de fazê-lo, né? Sem problema nenhum. Agora, quem sentir que a decisão vai contra a palavra do Senhor, isso também é colocado. Se algum disser, não, isso aqui, gente, é heresia, cara. Isso aqui não se trata de você achar que é de um jeito e eu achar que é de outro. Não, isso aqui fere a palavra de Deus. Se alguém tiver convicto disso, ele pode fazer que a questão suba à instância maior, ao presbitério. E levar a denúncia ao presbitério.
O presbítero tem esse direito. Dizer, não, cara, vocês não entenderam. Não é uma questão do que eu gosto assim ou não. Não, é Bíblia, cara. Vocês estão indo contra Deus, cara, aqui. Vocês estão malucos. Não, os caras dizem, não, aqui é assim mesmo, você está perdido. Ok. Quero deixar registrado meu voto no conselho, que eu vou levar o caso ao presbitério. Porque aí é heresia. Aí não é questão de, vai funcionar ou não vai funcionar. Sabe que tem decisões que vamos tomar para a gente ver se funciona? Beleza. Ou não funciona. Mas aqui não é caso de funcionar ou não funcionar, se vai dar certo ou não vai dar certo. É casos extremos que o conselho se posiciona contra a palavra de Deus. Aí o presbítero tem todo direito, queridão. E se eu tiver numa session dessa e os meus presbíteros votarem contra uma questão, eu vou levar o caso ao presbitério, tranquilamente. Mas vai rachar a unidade do povo. Não, mas prefiro que se rache a unidade de um conselho e que se mantenha a palavra do Senhor no meio da igreja, do que a política da boa vizinhança e a heresia comendo solta. Não existe isso, meu velho. Não existe. Por isso que esses presbíteros têm que ser também capacitados no ensino da palavra do Senhor, que a gente trabalhou isso no domingo passado. Né? Viu? Entendeu aí, né, Gustavão? Sim, tem um voto de Minerva, mas às vezes tem um cara que... Não, está dizendo, não, isso aqui está tudo errado. Isso aqui está contra Deus, ele pode continuar o caso subindo. O presbitério deu negado para ele pode ir ao sínodo. Recorrer ao sínodo, pode. Todas as instâncias que for possível. Tá? Alguém mais, gente? Diga, Samantinha. Pastor, em relação às decisões, como o senhor está mencionando, que os presbíteros e diáconos na reunião votam sobre as decisões a serem tomadas. Os membros, os demais, né, os membros da igreja, eles têm alguma... eu vou chamar de poder. Eles votam em algumas circunstâncias, eles eles têm alguma responsabilidade em alguma circunstância ou não? Ou eles votaram naqueles presbíteros, naqueles diáconos e o trabalho dos membros é só até aí. Sempre as decisões serão tomadas pelos presbíteros e diáconos nessas reuniões que necessitam. Ótimo, perfeito, captei. Acho que a responsabilidade dos membros, né? Ótimo. E também... se é que a gente pode chamar assim, se os presbíteros e os diáconos têm um pouco de poder, se os membros também têm este mesmo. Perfeito. Tá bom. Ótimo. A pergunta de Samantha me dá uma possibilidade de fazer aqui, colocar as coisas em ordem. Veja, o fato desses homens terem sido eleitos para o presbiterato, o diaconato, não dão a eles a prerrogativa deles decidirem tudo sobre a vida da igreja. Não, senhor. Calma lá. Os presbíteros foram eleitos e eles compõem a session, o conselho da igreja. Ok? E o conselho tem as suas prerrogativas, aquilo que é de direito e dever do conselho. Os diáconos foram eleitos e eles têm, na diaconia, junta diaconal, a prerrogativa e também aquilo que é de direito e deveres dele. Só que tem algumas situações que só a Assembleia pode se manifestar. Porque é prerrogativa da Assembleia se manifestar. Quer ver uma coisa? Os presbíteros não podem um dia que eles amanheceram meio atravessados dizer assim, estou chateado com essa igreja, vamos vender? Não, senhor. Venda, compra, alienação de bem, possuir bem é prerrogativa da Assembleia. Só faz se vocês, da Assembleia, votarem. Os presbíteros não têm essa prerrogativa. Eles não podem sair aí vendendo a igreja, endividando a igreja. Senhor. Orçamento. Foi aprovado pela Assembleia, não foi? Eu tenho o maior cuidado com isso. Aprovado com a Assembleia? Aprovou. Se o conselho, meu amigo, for desfazer ou aumentar o custo anual da igreja,
Ele terá que ter uma justificativa muito plausível para fazer isso, porque ele vai prestar conta aonde? Na Assembleia do ano, quando estiver prestando contas. A Assembleia vai dizer assim, a gente não aprovou isso aqui ano passado, não. Por que vocês gastaram isso? A gente quer saber. E a Assembleia tem direito de perguntar. Ou seja, o Conselho não faz o que ele quer, não, gente. Não é assim, não, que der na telha, não. Tem limite de ação. Isso é o sistema presbiteriano, para manter, para que a Assembleia continue tendo seus poderes. Para que o Conselho não venha e passe e atropele por cima da igreja. Não, não, não. Não, calma. Tenho muito cuidado com isso. Eu sempre falo para os meninos, quando a gente altera algumas coisas, eu digo, olha o orçamento. O que tiver no orçamento, eu não tenho medo, execute. A Assembleia aprovou. Mas vai passar por cima, vai onerar a igreja, não é assim, não. Porque depois a gente vai ter que se explicar perante vocês mesmos. Por que vocês fizeram assim? Queremos saber. E vocês têm direito a isso. Eleição, outra coisa. Está como é que fala? Está um furdúcio no meio do presbiterato e da diaconia. Qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Duas coisas. Quando tem um abençoado que está destoando dentro do conselho, então da diaconia, a gente faz duas coisas com esse cara. A gente torce para duas coisas. Primeiro, para Deus promover ele para a glória. Não é? Levar ele para estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Leve, Pai. Tire do meio de nós. Arrebate-o, leve, mate-o, faça o que o Senhor quiser, porque ele está dando muito trabalho. Essa é a primeira coisa que humanamente, pecadoramente, a gente faz. É isso, primeiro, número 1. Segundo, a gente às vezes quer se reunir e botar o cara para fora. Ei, não senhor, quem foi que elegeu? Assembleia. Quem pode tirar? Assembleia. Eu vou ter que me ralar todinho para aprender a lidar com o cara. Vou ter que pedir paciência. Vou ter que pedir sabedoria. Porque foi a Assembleia que elegeu, meu amigão. Foi a Assembleia que elegeu. Ah, pastor, mas se o cara está atrapalhando demais, como é que faz? Temos o caminho da exortação, o caminho da disciplina com o cara, mas também o caminho de levá-lo para a Assembleia e dizer, gente, vocês elegeram esse cara. Mas ele não quer cooperar, não está fazendo trabalho. Está aqui o testemunho do conselho e está aqui o testemunho da outra diaconia, dos diáconos. Ele está atrapalhando. A gente queria pedir que vocês votassem para exonerá-lo, tirá-lo do cargo. Aí a Assembleia vai votar sim ou não. Entende que não é assim? Não é o que a gente faz, não é o que a gente quer. Não, porque tem que preservar o direito de vocês que elegeram. Então a gente pode dizer assim, vai embora, está demitido, sai daqui, sai do conselho, sai da diaconia, vá-se embora. Não, senhor. Vocês que elegeram. E a gente tem que trabalhar com quem vocês elegeram, independente disso. De que eu gosto ou que eu não gosto. Tá? Até porque isso ajuda a gente, né, Samanta, a desenvolver a paciência, a perseverança, a humildade, o amor, tudo isso Deus também se utiliza. Né? Então, respondendo à pergunta de Samanta de forma objetiva, tem direitos e deveres, tanto para o conselho, diaconia e assembleia. E nenhum não pode passar por cima do outro, porque senão a gente está ferindo as orientações do sistema presbiteriano. Certo? Alguém coisa mais? Senão nós vamos parar por aqui para ir para o almoço. Claro. Porque está gravando aí, Silêncio. No caso de Neemias, da pergunta dele aqui, Se não vai. Se Neemias não for embora, a gente pode indicar ele para diácono? Ah, não, isso aí é uma forma que Silas está fazendo para prender ele aqui. Né, Neemias? Para Neemias não ir embora. Neemias, infelizmente, está com data marcada. Eu não gosto nem de falar nisso. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, que eu não quero falar sobre isso agora, não. Eu já estou sabendo de algumas coisas, estou orando, estou chorando, mas tudo bem. Deus há de fazer alguma coisa. Ainda até aquela data ainda tem esperança. Vamos lá, quem mais, gente? Não? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. E uma coisa que eu peço muito a vocês, orem muito, para que a gente possa ser guiados pelo Espírito Santo de Deus nesse processo. Nossa igreja, graças ao bom Deus, tem caminhado.
Eu não sei se vocês observam, a gente tem tido com nossos membros uma maior conscientização. Eu tenho visto, né, algumas ações, atitude, maior conscientização com o nosso domingo, com o serviço de um ao outro. Hoje a igreja estava bem representada. A gente quer agradecer ao Senhor por isso, que a gente não fique só focado nesse ponto e esqueça de agradecer o que o Senhor tem feito ao redor, né? Às vezes a gente está dentro de um navio, um transatlântico, que a gente fica só olhando para o navio e esquece de ver o oceano. Né? Tem um oceano todo ao redor, que Deus tem nos abençoado muito. Louvado seja o Senhor por isso. Então vamos orar, encerrando. Pedir para o pastor Silas orar ao nosso Deus. Alguém tem que